Aí, estão com marcador, Glória a Deus. caneta, Aleluia. tá com caderno aí, é importante que você anote. Aleluia. É importante que não tenha pena de rabiscar a sua Bíblia. É melhor a sua Bíblia bagunçada, né? Do que a sua vida, ó. É melhor a sua Bíblia assim, ó, rabiscadinha, bem rabiscada mesmo. Eu quero achar assim. do que a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero dizer que, novamente, que é um prazer imenso estar aqui com as irmãs, com os irmãos. Hoje está na minha companhia aqui o pastor Luciano, que é pastor nosso aqui da nossa comunidade. E muito feliz. Eu sei que o estudo bíblico, se aprofundar nas escrituras, não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Infelizmente, porque em tudo nessa vida nós temos batalha, nós temos guerra. E inclusive contra o estudo, há muita guerra, há muita batalha. Porque a preocupação do diabo é que você conheça a verdade. Porque conhecendo a verdade você é liberto, você é liberta. E por isso há tanta resistência quanto ao estudo, quanto ao ensino da palavra. Porque a palavra por si mesmo, você recebendo a revelação da palavra e vivendo essa revelação, por si mesmo ela já traz prosperidade para a sua vida. Você pode ver que nas nossas igrejas, a dificuldade que nós temos com o ensino da palavra, na escola dominical, nos estudos bíblicos, nos estudos de doutrina. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aí na Europa, já 11 horas da noite. Você aqui no Brasil também, que chegou do seu trabalho, deixou os seus afazeres para poder estar aqui e estudar mais a palavra de Deus. Eu acredito que vai chegar um tempo que nós vamos ter muitos estudantes da palavra de Deus e o nosso mundo, né? Nosso mundo ele será muito mais transformado. Amém, queridos? Que Deus nos dê hoje um estudo enriquecedor. Eu concordo com a oração que a missionária Rita fez em favor das nossas vidas, em favor desse estudo. Que o Senhor nos enriqueça, que Ele nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus nos revele o espírito por detrás da letra. E que nós venhamos saber em que espírito a palavra está se movendo nos nossos dias, em que espírito a palavra está se movendo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Gênesis capítulo 1. Nós falamos na outra aula qual a proposta de Deus. A proposta de Deus para cada um de nós. O que ele diz ali no livro de Isaías. Isaías 46, no versículo 9 e 10. Deus ele diz ali que ele anuncia o fim das coisas desde o início delas. E isso é fundamental quando nós nos disponibilizamos para poder descobrir isso. Porque quando você descobre coisas que irão acontecer lá na frente, ou que você sabe como que vai proceder lá na frente, você se antecipa. E aquele que se antecipa, ele governa. Aquele que se antecipa, ele traz governo sobre si. Amém, queridos? Então, Gênesis capítulo 1, você abriu aí a sua Bíblia. Nós paramos no versículo 3. Mas vamos, para ficar massificado nos nossos corações, vamos ler a partir do versículo 1 novamente. Não tenha preguiça de ler as escrituras. Não se sinta cansativo ou exaustivo de fazer a leitura. A maior parte da memorização que você consegue ter as escrituras é tendo bastante contato com ela. Tem gente que fica impressionada quando alguém cita versículos de cor e ela diz, poxa, mas eu queria ser assim. Mas
para ser assim, a pessoa tem que praticar, tem que ler. Não ler uma única vez, mas ler bastante vezes. Meditar, ponderar, citar na mente. Então, dessa forma, você vai, assim, memorizando a Escritura ou parte da Escritura. E acaba que você chega um dia que você é uma Bíblia ambulante. Uma carta lida por todos. Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós falamos sobre a palavra criou. A palavra criou aqui é o verbo bará, que dá a ideia de criar a partir do nada, de criar do vazio. E a terra era sem forma e vazia. Nós também pontuamos essa palavra era, que foi mal traduzida para nós aqui no português. A palavra aqui, na sua língua original, no hebraico, é a palavra raiá. E raiá não tem a ver com era ou que estava. Raiá tem a ver com tornou-se ou se tornou. E nós demos o exemplo ali em Gênesis capítulo 19, no versículo 26, quando a mulher de Ló, ela se torna numa estátua de sal. Em muitas traduções vai dizer que ela se converteu numa estátua de sal. Mas a palavra ali é a mesma raiz da palavra raiá, que quer dizer se tornou. Ela se tornou ou tornou-se numa estátua de sal. Então a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. E hoje também nós vamos ver que trevas eram essas que cobria toda a face do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito do Santo, o Rua Elohim, o Espírito do Santo, o Espírito de Deus. Hoje, o Espírito Santo para nós se movia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E nós aprendemos também que Deus, quando ele viu que era boa novamente a luz na terra, não é porque ele estava tendo o primeiro contato com a luz, ou que ele não tinha noção se a luz era boa ou não. É claro, nós vimos lá no Salmo 104, que Deus ele se cobre de luz como um vestido. Assim como você tem a sua roupa que cobre o seu corpo, Deus ele se cobre todo de luz. Então Deus é luz. Tiago vai dizer que ele é o pai das luzes. Então, não é porque ele não tinha noção do que era a luz, se a luz era boa ou não, se ele próprio é a luz. A ideia é que Deus viu que a luz era boa novamente na terra. Porque um dia ela estava na terra e saiu, a terra se tornou sem forma e vazia e em trevas. Então Deus viu que a luz era boa novamente na terra. Amém? Deu para recapitular bem? Quem estava aí na aula de ontem, deu para dar uma recapitulada. Agora, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. Aleluia. Vamos descobrir que luz é essa. E aprendemos ontem que essa luz não é a luz do sol, como nós até respondemos aqui a irmã ainda há pouco, nas perguntas. A luz não era a luz do sol, porque o sol só foi criado no 4º dia. Então, que luz era essa? E qual é o propósito dessa luz? Evangelho de João, no capítulo 1. Amém? Amém. Os irmãos acharam aí? As irmãs acharam? É importante que você leia a sua Bíblia, é importante que você marque, que você escreva.
marcada aqui. Isso aí, minha irmã. Glória a Deus. Porque Tá vendo a passagem, ó? isso é uma forma de memorização também. Você consegue extrair mais e armazenar o texto. E a palavra de Deus, ela só torna a nossa revelação quando ela está em nós. A palavra de Deus é a revelação. A Bíblia é o livro das profecias. Mas a revelação de Deus, ela só torna a minha revelação quando ela entra no meu coração. Quando ela torna parte da minha vida. Foi por isso que Caleb disse, quando ele chegou para Josué e falou assim: Josué, me dá a terra por herança, porque desde o primeiro dia que me foi feita a promessa, eu estou acreditando e continuo acreditando até hoje. 45 anos se passaram e com a mesma fé que quando me foi feita a promessa, eu continuo com ela. Por quê? A palavra entrou no coração e trouxe fé ao coração dele. A fé, ela só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, olha aí, a palavra princípio novamente. E o no aí está com um N maiúsculo. No princípio era o verbo. A palavra verbo aqui no grego é logos, palavra. Já tem tradução da Bíblia que diz assim: no princípio era a palavra. Quem está com essa tradução aí, faz assim com a sua mão para mim poder ver. Quem está com a tradução aí, no princípio era a palavra? Ninguém? Tá todo mundo verbo? A sua tá, minha irmã? A pastora Cris. Da pastora Cris tá. Porque essa é a tradução da palavra aqui, logos. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Olha aí. No princípio era a palavra. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. E eu vou falar bem devagar para que não haja confusão, porque o nosso intuito aqui não é trazer confusão à mente de ninguém. O nosso intuito aqui não é querer desconstruir algo na vida de ninguém. Nós estamos fazendo uma proposta. E a melhor proposta que nós temos que fazer para alguém é mostrar o que está escrito. É mostrar o que está nas Escrituras. Amém? A Bíblia Sagrada, ela é as Escrituras Sagradas. A Bíblia é as Escrituras Sagradas. Mas a palavra de Deus é Cristo. A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é a Escritura Sagrada. Por quê? Na Bíblia você vai encontrar a fala do diabo, a fala de homens. No livro de Jó mesmo, Deus faz uma pergunta para Satanás. De onde vens? Ele diz, e Satanás diz, de rodear e passear pela terra. Então aí, a palavra do diabo. Paulo, ele vai dizer, na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer assim, acho que é 1 Coríntios capítulo 7, ele vai dizer assim: agora digo eu, não o Senhor. Olha aí, a palavra do homem. Então a Bíblia, ela é as Escrituras Sagradas, ela é as Santas Escrituras, porque Deus se revela para o homem através da Bíblia. A Bíblia foi inspirada por homens. Pedro vai dizer que Deus inspirou homens a escrever as Sagradas Escrituras. Mas a palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra, o verbo. Olha que João vai dizer lá na sua carta, na sua epístola. E 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o sangue. Então, Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo de Deus. O que é o verbo? O verbo é toda palavra que gera uma ação e dá um movimento. Vou falar de novo. Verbo é toda palavra que
gera uma ação e dá um movimento. Então, quem é o verbo? Quem é a palavra? Cristo, que estava no princípio gerando as ações e dando movimento a todas as coisas. Amém? Quem está pegando? Glória a Deus. Então, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aqui, João está revelando que Cristo não só estava no princípio com Deus, mas ele é Deus. Verdade. Ele é Deus. Você vai ver, quando Jesus fala para os discípulos, ele vai dizer assim, ele fala, acho que é para Filipe, ou para Natanael, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Ô Filipe, quem me vê a mim, é para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. E esse é parte do propósito eterno de Deus para a nossa vida. Porque no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele ora por nós. Como que ele ora por nós? Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Então a proposta de Deus para nós, para o seu propósito eterno, é que nós sejamos um com o Pai, um com o Filho, um com o Espírito. Amém ou não amém? Isso diz alguma coisa para você? Isso diz tudo, irmão. Imagine você, olha que Jesus vai dizer, a glória que a mim me deste, eu entreguei para eles, eu dei a eles. E que glória é essa? É a presença manifesta do Pai, é a presença gloriosa do Pai. Glória a Deus, aleluia. E quando você olha para uma revelação como essa, diga para mim se você não se sente mais importante. Diga para mim se você não se sente mais valorizado, mais valorizada. Porque são tantas coisas que nos desvalorizam nessa terra, nesse mundo. Verdade, Deus. Mas você não é o que as pessoas pensam que você é. Você também não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus sabe o que você é. Glória Amém? Irmão, eu sei que aqui é uma escola, mas não é uma escola de grade para a gente ficar seguindo ali. Eu sei que é uma escola para nós sermos ministrados. Então, aquilo que o Espírito colocar no meu coração, eu vou ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Então, você não está impedido aí de dar glória a Deus, de dar aleluia, de receber no seu Espírito, dizer amém, eu concordo. Amém, glória a Jesus, aleluia. Podemos dizer que aqui não é uma sala de aula normal. Glória a Deus. Eita, Deus da glória, aleluia. Que o professor que está aqui é o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, no princípio, era o verbo, a palavra, que gerava todas as ações e dava movimento a todas as coisas. Aleluia. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Amém? Aleluia. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada, inclusive o nada que nós explicamos aqui nas perguntas. Mas eu só vou falar agora disso depois. Entendeu, missionária Rita? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Até o nada. Para Deus criar todas as coisas, ele precisou primeiro criar o nada. E como que Deus cria o nada? Se retraindo, se contraindo, saindo. Ó, acaba que eu não aguento, eu tenho que falar. Inclusive o nada. Porque se o nada já existisse, e nós temos a ideia, nós temos a proposta, que nada veio a existir antes de Deus. Ele é o princípio.
Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é a origem de todas as coisas. Então, se o nada já existisse, o nada seria primeiro que Deus. E não tem nada que vem primeiro que Deus. Amém? Mas nós vamos falar sobre o nada depois. Nós vamos entrar em outro assunto e nós vamos falar sobre isso. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ó, versículo 4. Nele. Nele quem? No verbo. Nele quem? Na palavra. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Como que Deus colocaria o homem novamente numa terra sem forma e vazia e sem vida? Não tinha vida na terra. Estava tudo em caos. Estava tudo em morte. Então nele, em Cristo, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Ao versículo 5. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Eu vou ler novamente. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Agora, olha para mim, presta atenção. Você acha que aqui está falando de escuridão? Você acha que aqui está falando de escuro? De um lugar em que a luz, tão somente a luz não está? Você acha que o escuro, a escuridão, pode compreender alguma coisa? Por exemplo, você entra no seu quarto e o seu quarto está escuro e você acende a luz e a escuridão vai reclamar. Por que acendeu a luz? Você acha que a escuridão, o escuro, tem poder de compreensão de alguma coisa? Mas aqui o texto está dizendo que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, trevas aqui não está falando de escuro, não está falando de escuridão, mas sim de espírito das trevas, de espírito sem luz. Porque eles que têm o poder de compreender. Agora você vai entender, é só ligar agora esse texto aqui com o versículo 2 de Gênesis. E havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. As trevas que estava sobre a face do abismo eram anjos caídos, eram anjos das trevas, eram anjos da escuridão. E o Espírito de Deus pairava ali. Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ele estava começando a gerar vida novamente. E para isso, Deus trouxe a luz para a terra novamente. A luz é Jesus. Tem até um hino que diz: essa luz é do Roberto Carlos, né? É claro que é Jesus. É Jesus. Isso é verdade. Porque... claro que é Jesus. Amém. A escuridão não tem poder de compreensão. Glória a Jesus, aleluia. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Por que eles não a compreenderam? Eles acharam que Deus estava agora restaurando a terra para eles. Eles ficaram sem entender por que a luz estava vindo para a terra. Depois de tanto tempo. Então, as trevas ali, é só você conectar um texto com o outro. E esse texto aqui tem tudo a ver com Gênesis, capítulo 1. Tem tudo a ver. É só você conectar. As trevas aqui não está falando de escuro. E as trevas também, no versículo 2 de Gênesis, não está falando de escuro. E a luz
resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Aleluia. Ao versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. A luz aqui é Cristo. Aleluia. Não é o brilho do sol. Então Deus viu que a luz era boa novamente na terra, porque a terra foi criada na luz. Aconteceu algo que a luz saiu da terra, mas ela foi criada na luz. Ó, versículo 10. Não, perdão. É o 8. Não era ele a luz, falando de João, mas para que testificasse da luz, para que testificasse de Cristo. Ali estava a luz verdadeira, em Cristo. Cristo é a luz verdadeira. Aleluia. Amém? Cristo é a luz verdadeira. Glória a Deus. Que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por quem? Por Cristo. Cristo. O mundo foi feito por Cristo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Amém? Eu vou ler aqui porque... Eu vou ler até o 12, porque você recebeu essa luz. E você não é mais uma pessoa comum, porque você recebeu essa luz. Porque você recebeu essa luz, você se torna diferente de parte daqueles que não receberam. Aleluia. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem algum filho ou alguma filha de Deus aqui nessa sala, nessa noite? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Problema é de quem não quer receber, mas você recebeu. E por você ter recebido, você é diferente. Por você ter recebido, você recebeu a luz da vida. Você tem vida. E olha o que a Bíblia vai dizer para você. Ainda que esteja morto, viverá. Está com medo do coronavírus? Por quê? Ainda que esteja morto, viverá. Você não morre mais, você é eterno. Eita Deus. Um dos propósitos da luz vir para a terra é isso. Para gerar vida nessa terra. Novamente. Glória a Deus. E alcançar a mim, e alcançar a você, alcançar a todos quanto receberam e se tornar filhos e filhas de Deus. De Deus. Aleluia. Aos que creem no seu nome. Isso é magnífico. Glória a Jesus. Você vê como que a Bíblia, ela responde a Bíblia. A Bíblia mesmo, não precisa que ninguém defenda as Escrituras. A Escritura mesmo se defende. No princípio era o verbo, ele estava no princípio. E nós vamos aprender agora que ele não só estava no princípio, ele é o princípio. Todas as coisas foram criadas nele. Aleluia. E sem ele, nada, inclusive o nada, do que se foi feito, se fez. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ficou compreendido? Vamos voltar lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Agora vamos ler o versículo 2, que o seu entendimento, a sua compreensão vai ser outra. Ó, Verdade. e a terra era... Vamos usar a palavra no original para poder ficar gravado no nosso coração.
Mesmo que na sua Bíblia esteja escrito era ou estava, vamos ler conforme está no original, o significado da palavra no original. E a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas, olha as trevas aí, havia trevas, anjos caídos, anjos malignos, espíritos que estavam sem luz, na face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito do Santo, Rua Elohim, se movia sobre a face das águas. Se movia sobre a face das águas para gerar vida novamente na terra. É o Espírito Santo que gera vida em nós. Quando nós nascemos de novo em Cristo, nós nascemos do Espírito. Amém? Deixa eu te mostrar essa verdade. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Deixa eu te mostrar essa verdade da vida, que quando você nasce do Espírito, você nasce mesmo. E o Espírito Santo veio para te dar vida, veio para gerar vida, veio para fazer você nascer de novo, nascer em Deus. Romanos capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 12 para nossa compreensão ficar melhor. Romanos 8, a partir do verso 12. Amém? De maneira que... Todos acharam? Romanos capítulo 8, a partir do verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito... Na tua Bíblia aí está com E maiúsculo? Sim. Sim, é o Espírito Santo. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filhos, a palavra filhos aqui é ruios, maduros, filhos maduros. Só é filho de Deus aquele que vai se tornando maduro. Você pode até começar como tequinon, como menino, como criança, mas você não pode viver a vida toda assim. Você tem que crescer e se tornar ruios, maduro. Aleluia. Porque a herança que Deus tem é para os filhos maduros. Amém? Amém, glória a Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Agora é o espírito humano, tá com E minúsculo. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Mas recebereis o espírito de adoção de filhos. Novamente, mas recebereis o espírito de adoção de filhos. Pelo qual, por esse Espírito, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Amém, glória a Deus. Ao versículo 16, o próprio Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Você nasceu do Espírito, você é um filho, você é uma filha de Deus. Glória a Deus. E por você ser filho e por você ser filha, olha o que tem para você. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Amém? Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você sabe o que significa a coerência? A coerência é aquele que herda a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz assim, assim como ele é, somos nós. Nós o veremos. E somos nós aqui nessa terra.
É por isso que Romanos 8:29 vai dizer: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Olha que Deus está nos transformando na imagem do Filho, a fim de que o Filho, ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Você também é participante dessa natureza. Você também é participante dessa natureza quando nasce do Espírito. Quando você nasce em Deus. Você é herdeiro de Deus, é herdeira de Deus, é co-herdeiro com Cristo. Por isso que ele disse: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, e que assim eles sejam perfeitos em unidade. Amém? Olha olha em que nós estamos sendo transformados. Um reino de muitos filhos semelhantes a Cristo. Vou falar de novo. Nós estamos sendo transformados para nos tornarmos um reino de muitos filhos semelhantes a Jesus. Aleluia. Um reino de sacerdotes. Essa sempre foi a proposta de Deus, um reino de sacerdotes. É o que Deus está nos transformando. É por isso que Filipenses 1:6 vai dizer assim: aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Que maravilha, Jesus. Deus começou uma boa obra na sua vida e Ele não terminou ainda, Ele não parou. A cada dia Ele está aperfeiçoando essa obra até você se transformar na imagem do Filho, até você chegar à estatura de varão perfeito. Aleluia. Aleluia! Começou a pegar fogo essa aula, hein? Começou a pegar fogo essa aula, essa sala está pegando fogo. É isso que nos liberta. É a palavra que nos liberta. É a palavra que nos traz vida. A convicção que você tem de Deus vem através da palavra. O Espírito Santo te revelando a palavra. O Espírito Santo gerando vida em você. Aleluia. Deus estava prestes a se revelar de uma forma poderosa na terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, gerando vidas. A ideia que alguns estudiosos da Bíblia nos passam é que o Espírito Santo estava como uma galinha que fica em cima dos seus ovos, chocando eles. Para que a galinha choca os ovos? Porque aqueles ovos, em pouco tempo, vai sair vida dele. Verdade. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus do céu. Em pouco tempo vai sair vida, por isso que ela choca o ovo ali, esquentando, aquecendo ele. A ideia é que o Espírito pairava chocando ali para gerar vida. Gerar vida no mundo. Meu Deus. Aleluia. Glória. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos no ar-condicionado aqui, mas estamos suando, gente. Meu Deus. Tá quente demais aqui. Jesus. Glória a Deus. Na presença. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Isso, glorifique Ele. Levanta suas mãos, glorifique Ele. Obrigado pelo seu amor. Porque tu ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, mas revelaste aos teus pequeninos. Choracabandarabassore cadarabás. Ruquibadassubi cantarabachore cadarabassubi cantalabaxê. Rica mandassore camandarabachere canta. Ei, receba essa unção aí na sua casa. Receba essa unção aí na sua sala, no seu quarto. Rica mandassubi cantalabachore cadarabás. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto nós orarmos agora, o Senhor deu essa palavra de Isaías 43, 19. Lê aí.
Ó, enquanto nós orávamos aqui agora, o irmão disse aqui que Deus deu uma palavra para ele em Isaías 43:19. Abre aí. Irmão, isso aqui é uma sala espiritual. Amém? O Espírito de Deus está aqui conosco. O Espírito de Deus está aí na sua casa com você. Ele se move em você. Ele se move na sua vida. Olha aí, ó. Nós estávamos orando aqui e o Espírito ministrou essa palavra ao coração dele. Mandou ele abrir a Bíblia nessa palavra, ó. Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Receba essa palavra profética na sua vida. Receba no seu coração. Eu vou ler novamente profetizando sobre a sua vida. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você vai frutificar, amém? Você vai frutificar. Não é em vão que você está nessa sala. Não é em vão que Deus nos conectou. Não é em vão que Deus nos uniu. É para que você frutifique. É para que você frutifique. É para que vades e dê fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. E tudo que pediram ao Pai, em nome de Jesus, Ele vô-lo conceda. Aleluia. Xarabacanta labassurianda labaxê. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? O Espírito de Deus está nos ministrando nessa noite. Ele está nos ministrando nessa noite. Volta lá para Gênesis. Aleluia. Capítulo 1. Amém, irmão? Você vai sentar todo dia aí comigo. Gênesis capítulo 1. Vamos ler aqui. Feche os seus microfones, irmãos, para não dar eco. Vamos ler. É poderoso. Palavra poderosa. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tia Margarete, fecha o microfone para não dar eco. Versículo 2. E a terra tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, gerando vida. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Haja luz. Haja luz e houve luz. Haja luz na sua vida, haja luz na sua casa, haja luz na sua família, haja luz na sua saúde, haja luz nas suas finanças. Haja luz. E viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que era boa a luz. E fez separação entre a luz e as trevas. Porque luz e trevas não se combinam. Por isso que você não pode andar em julgo desigual com os infiéis. Luz e trevas não se combinam. Você tem que andar na luz. Se você não consegue influenciar quem está nas trevas, não ande com ele. Mas se você está influenciando, porque aquele que está nas trevas vai sair das trevas e entrar na luz que você vive, na luz que você está, na luz que é você. Olha o que vai dizer o texto de 1 João, capítulo 1 João 1,7. Se vós estiverdes na luz, assim como ele na luz está, tem comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você só pode permitir que alguém em trevas se aproxime de você se for para você influenciá-lo.
O problema é que tem gente que diz assim, não, ele vai melhorar, eu creio que ele vai mudar. Aí vai em casa e vive só lá o Deus nos acuda e fica perguntando por que Deus me deu isso. Foi você que escolheu. Isso. Verdade, Jesus. Tem que analisar isso antes. Porque depois que casar, é para sempre, irmão. Só a morte que é para quebrar essa aliança. Aleluia. Glória a Deus. Então a luz que veio para a terra é Cristo. A luz que veio para a terra é Cristo. Cristo é a luz. Porque Deus tinha um grande propósito nessa terra. Agora, vamos ver a partir da palavra princípio. Depois nós vamos continuar. Irmão, não tenha pressa. Não tenha pressa. Vamos dessa forma mesmo. Vamos vencendo versículo por versículo. Amém? Volta lá no versículo 1. No princípio. Nós precisamos saber acerca dessa palavra princípio. Porque quando nós lemos assim, de primeira instância, o entendimento que nós temos que essa palavra princípio está falando de tempo, de começo. Amém? Mas essa palavra não está falando de tempo, não está falando de começo. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Amém? E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vou falar novamente. E ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isso, diz o Amém. O Amém aqui é Cristo. A testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira também é Cristo. O princípio da criação de Deus também é Cristo. Cristo está se revelando aqui. E ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. No princípio não está falando de tempo. Está falando de um lugar. Está falando onde foi criado e não quando. Olha a proposta aqui. Apocalipse 3, versículo 14, está nos dizendo que Cristo está se revelando. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve, mandando João escrever. Escreve isto, João. Diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então o princípio está nos dando a ideia que não está falando de tempo, mas está falando do lugar onde foi criado. Em que foi criado. Abra sua Bíblia em Colossenses. Vamos para Colossenses. E a revelação ela vai sendo progressiva, ela vai fazendo progresso. Colossenses capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 12,
para nós termos a ideia de quem está se falando. De quem está falando. Colossenses 1:12. Você está marcando aí, você está anotando os versículos, não tá, irmão? Para depois você fazer a conexão com esses textos. Vamos ver acerca da palavra princípio. Se princípio está falando de tempo, o que está falando de princípio? E no primeiro texto que nós lemos, Cristo está dizendo que Ele é o princípio da criação, princípio da criação. Versículo 12 de Colossenses. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E ele aparece aqui como primogênito da criação, não é porque Cristo foi criado. Não, Cristo é Deus, ele não foi criado. Mas o que foi criado aqui é a imagem do Cristo que Deus um dia traria à terra. E nós vamos falar sobre isso em outro momento. Mas vamos continuar aqui na leitura. Versículo 16. Porque nele... A tua Bíblia aí, esse nele está com N minúsculo ou maiúsculo? Na minha está minúsculo. Então pode colocar maiúsculo aí. Na minha está minúscula. Pode colocar maiúsculo aí. Foi mal traduzido para nós. Você pode colocar um N maiúsculo aí. Porque nele quem? Em Cristo. Aleluia. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Porque nele, entenda, ainda não para ele, ainda não por ele, mas nele. Aleluia. O texto está dizendo que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como na terra. Dá só uma paradinha aí e vamos ler um texto. Depois nós vamos voltar aqui. Vamos ler um texto que está em Hebreus capítulo 11. Anota aí, crente, anota aí. Hebreus capítulo 11. Versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Olha o que está dizendo o texto. Pela fé, entendemos. A fé não sente, a fé sabe. Pela fé, entendemos que os mundos, se na tua Bíblia está traduzida como universo, você sublinha aí com o seu marca-texto, puxa uma setinha e escreve os mundos, porque essa é a melhor tradução, os mundos. Se na tua Bíblia está escrito o universo, marque com seu marca-texto, puxa uma setinha e escreve assim em cima, os mundos. Na minha Bíblia está assim, os mundos. E depois eu vou falar para você acerca dessa tradução. A Rita tem uma tradução dessa aí, da ACF. Ó, que está dizendo o texto, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Quem é a palavra? O Verbo, Cristo. E que mundos são esses? O mundo invisível, espiritual, e o mundo físico, material, natural. Aleluia. Pela palavra de Deus, os mundos
foram criados. O mundo espiritual, invisível, e o mundo material, natural, o mundo físico. O que é espiritual, você não consegue ver, a não ser que se materialize. Então, os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê do natural não foi feito do que é aparente. O que quer dizer isso, pastor? O que você vê que foi feito no mundo natural não foi feito do que é aparente, do que está aparecendo. Foi feito a partir de uma proposta, de uma ideia do mundo espiritual. Porque as coisas acontecem primeiro no espiritual e depois no físico e depois no natural. Essa cadeira que você está sentada nela, ela só é uma cópia, um modelo, uma sombra do que já existe no plano espiritual. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, ele diz assim, ó, faze conforme o modelo que te foi mostrado nos céus. Meu Deus, aleluia. Sabe o que isso significa? Que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o físico. Porque o físico, ele é temporal, vai acabar, mas o espiritual permanece. Então, o que o escritor de Hebreus está dizendo? Que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O mundo físico e o mundo espiritual. O invisível e o visível. E quando nós fazemos agora a conexão com o texto de Colossenses, porque nele foram criados os céus e a terra. Nele que é em Cristo. Não, a primeira menção ainda não é por ele. Ainda não é para ele. Também é por ele e também é para ele. Mas também é nele. Primeiro foi nele. Amém? Volta lá para Colossenses. Amém. E a nossa hora está estourando, né? Sim, sim. Mas amém. O importante é que você compreenda. O importante é que você absorva. Podemos gastar o tempo que for. O importante é que você absorva. Volta aí para Colossenses. Versículo 16. 1:16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, nós só temos a ideia de uma cadeira aqui na terra. Nós só temos a ideia de uma cama aqui na terra, porque nos céus já existem primeiro. Aleluia. O que a Bíblia fala? Que Deus tem um trono. Quando João vai descrever em Apocalipse, ele não fala do que ele vê a partir do que ele vê no céu. Ele dá uma ideia, um exemplo, um paralelo, uma compreensão, para que nós tenhamos noção. Ó, como rosto como de leão. Não é de um leão. Um rosto como de um boi. Uma águia como esteja voando. Como? Ele não diz que é uma águia, ele não diz que é um touro, um bezerro. Ele não diz que é um leão. Ele diz que é como, parece. Porque ele precisava de algo físico aqui na terra para poder fazer um paralelo, para que possamos entender. Porque nos céus, no plano espiritual, é muito mais perfeito. Então, nós entendemos que nele, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Esse A aí, na sua Bíblia está com um H e um A craseado.
Versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Na sua Bíblia está com um H, um A, acraseado. Se tiver assim, balança assim a sua mão. Ó, eu tô lá em Colossenses 1,16. Isso, a Andriele tá dizendo que sim. Patrícia tá dizendo que sim. Então você pode entender. Existe. Você pode entender como existe. Porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, tronos. Sejam dominações, domínios, governos. Sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado, agora sim, por ele. E para ele. Mas também foram criadas nele. Também por ele. E também para ele. É o que Paulo vai dizer em Romanos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Está dando para compreender a conexão que nós estamos fazendo dos textos? Está abrindo o seu entendimento? Que no princípio não está falando de tempo, mas em si, no lugar em que foi criado, ou melhor dizendo, em quem foi criado. Porque a palavra ali, o texto no original, na nossa tradução está no princípio, mas no texto original dá a ideia de que em princípio foram criados os céus e a terra. Em princípio. Olha o versículo 17. E ele é antes de todas as coisas. Não tinha nada antes dele, nem inclusive o nada. Se fosse tempo, se estivesse falando de um lugar, se o princípio fosse um lugar, então existia algo que era antes dele. Mas o princípio não está falando de um lugar. E o princípio está falando de uma pessoa. O princípio está falando em que foi criado. No lugar que foi criado. Em quem foi criado. Em Cristo. Em Cristo. Nele. Por ele e para ele. É por isso que nós estamos convergidos a ele. Nós voltamos para ele. Nós estamos nele. É a aula de terça-feira. Efésios 1:4. Porque Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, ele nos elegeu nele, ele nos escolheu nele, nós estávamos dentro dele, ele nos colocou para fora, formou a matéria e soprou o espírito do homem. Então, nós saímos dele. Agora, o que ele fez? Ele entrou na gente de novo. Aleluia. Amém ou não amém? Nós estávamos nele, ele nos tirou dele e agora ele entrou na gente de novo, para nunca mais sair. Porque ele diz assim, todo aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito com ele. Amém? Amém. Pastor, tem 1 minuto. 1 minuto? Oh, glória a Deus. Deixa eu ver. Vamos só vencer então aqui o... Vamos só fazer uma leitura do versículo 18. Mas na próxima aula nós começamos daqui de novo. Versículo 18, só para você sair com a sua mente mais expandida sobre esse assunto. E você pode aí ainda estudar na sua casa, meditar na sua casa. Então o versículo 18, 17 ainda. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito. Vê, ele é o princípio e o primogênito. Ele é a origem e ele é o primeiro.
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Amém? Glória a Deus. Mas nós continuaremos na próxima aula. Glória a Deus. Que você tenha um bom final de semana. Que você medite aí, medite. Se a Rita conseguiu gravar essa aula, você depois pode assisti-la novamente. Que quando você assiste novamente, você vai concluindo mais. Que aqui, a gente ao vivo e a gente ligado em alguma coisa, às vezes passa alguma coisa que você assistindo novamente, você consegue captar melhor. Amém? Eu quero agradecer a todos que estão aqui dentro da sala, em nome do Senhor Jesus Cristo, e falar para algumas pessoas que não estavam aqui no início, que a próxima semana vamos começar a aula a partir das 17 horas, para algumas pessoas que moram aqui na Europa, para não ficar tão tarde, porque trabalham no outro dia seguinte. Amém? Vamos começar a aula às 17 horas, que é a aula, né? A gente vai começar a oração, como foi feito hoje, né? E depois passamos para o pastor, em nome de Jesus. Vamos entrar um pouquinho mais cedo, né, pastor? Só Sim. 20 minutos antes, para que você tenha a sua pergunta. Anota no papel aí no seu caderno, aí, esse caderninho que você está, tudo aquilo que você não compreendeu, tudo aquilo que está em dúvida na sua mente, coloca nesse papel e na próxima aula nós estaremos, o pastor estará aqui, aleluia, lhe respondendo para a glória de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Que o Senhor continue. Amém. Obrigado. Tremendamente. A Beth, a todos vocês. O pastor que está aí do seu lado também, pastor. Luciano, pastor Luciano. Pastor Luciano, contamos com o Senhor aí a próxima semana, terça-feira que vem, para a glória de Deus. Amém. Vai estar sentado comigo aqui agora. Tem jeito mais não. Gente, e essa aula, gente, foi um maná do céu. Márcia. Recebeu meu Pai do céu, né? Maná do céu. Então vamos orar. Amém. Eu gostaria de pedir a nossa querida irmã, aleluia, pastora Cris, que está aqui. Pastora Cris. Um beijo, Márcia. Amém? Minha ovelha. Deus abençoe. Está no trabalho e acompanhando a gente também. Pastora Cris. Patrícia. Cristiane ou Crispim? É você mesmo. Luiz. O Cristiano vai nos agraciar aí, trazendo uma oração final em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.